Olá pessoal, tudo bom? Então na aula de hoje a gente vai ter esse cenário, tá? Qual é a ideia? A ideia é a gente construir dois servidores Apache, né? E que ambos rodem serviços distintos, ou seja, dois sites distintos. A gente já tem o que a gente estava utilizando nas nossas aulas, né? Que a gente até criou um site chamado de FRN, que respondia pelo IP 92.168.0.10, né? Lá vai ter instalado o servidor web do Apache, né? E o servidor DNS, né? O Bind 9, tá? E aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai instalar um novo servidor, ou seja, uma nova máquina virtual, né? Uma nova distribuição Ubuntu, e nela, né, a gente vai instalar também o servidor Apache. E depois a gente vai configurar nesse servidor DNS para que ele se conecte a esse servidor aqui da UFRN, tá? Ambos possam se comunicar e consigam acessar os sites de ambos através do serviço DNS, beleza? Então aqui, gente, eu já criei, né, a máquina virtual para adiantar, mas vocês vão ter que criar do zero, tá? Esse aqui é a que a gente já tinha, que já está configurado com IP 11 ou IP 10, tá? 192.168.0.10. Ela já tem o serviço do Apache instalado, né, e o Bind 9. E aí a gente precisa criar uma nova máquina, né, que no caso eu já adiantei aqui, né? Ela ainda está inclusive pegando a rede fornecida pelo próprio VirtualBox, de maneira meio que de propósito. Já deixei isso aí porque a gente vai precisar baixar o Apache, tá? Caso contrário a gente não vai conseguir. Então, qualquer coisa, né, um sudo apt-get update, atualizar os repositórios. Aguardar ele terminar de fazer essa atualização, certo? E agora a gente vai instalar, né, de fato o Apache. Sudo apt-get install Apache 2. Confirmo, né? Pressiono um S no teclado. Digo sim, quero instalar ele. E ele vai fazer aqui a instalação do meu Apache. Tá? Acabou de instalar, vou verificar se ele está funcionando. Para isso eu dou um sudo /etc /init.d /apache 2, tá? Status vai mostrar aqui que ele está funcionando corretamente, beleza? Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa, né, configurar os parâmetros, né? E a gente viu que primeiro a gente precisa criar um novo diretório, já que a gente vai definir esse servidor Apache para funcionar, né, nosso esquema aqui como sendo o site da UFRN. Então a gente vai criar também os diretórios, tá? Então vamos relembrar como é que a gente faz isso. A gente vai ter que entrar no diretório /var /www, né? Aqui só vai ter o arquivo padrão do Apache e a gente vai criar um novo. Para a gente criar um novo, a gente vai utilizar o mkdir -p, ou seja, porque eu vou utilizar mais de um diretório, então eu coloco esse -p para ele criar tudo de uma vez só. Vou chamar de UFRN barra public underline HTML, tá? Ou melhor, tenho que utilizar o comando sudo, dar um ls aqui, ele vai mostrar que foi criado o diretório UFRN. Então eu vou entrar dentro do UFRN, né, diretório UFRN, vai mostrar aqui também que ele criou o public underline HTML, então vou entrar também dentro do public underline HTML e vou criar uma página HTML padrão aqui, tá? Para que eu consiga enxergar ela. Então eu posso utilizar um sudo nano e já definir aqui, tá? O index.html, ou posso somente criar o arquivo, né? Dar um touch index.html, dou um enter aqui, né? Novamente, né? Tem que utilizar o sudo, né? Ele criou aqui o arquivo index.html. Então eu vou acessar esse arquivo, sudo nano index.html e vou editar. Colocar as tags de HTML, né? Abre e fecha, né? O maior que, menor que. Só colocar as tags padrões, tá? Título. Fecho aqui meu cabeçalho.
Abro aqui o corpo, né, do meu site. Deixar aqui centralizado, utilizar um H1, né? Bem-vindo à UFRN ou ao site da UFRN, tá? Fecha aqui esse H1, fecha aqui o meu body, né, o corpo da minha página HTML e por fim fecha aqui meu arquivo HTML, tá? Dou um Ctrl X, salvo e aqui, né, eu já tenho um arquivo index.html, tá? Então preciso habilitar algumas coisas, tá? Lembra lá que a gente tem que criar o arquivo de configuração desse site? Então para isso, né, a gente vai lá em barra etc Apache 2 site available, tá? Sites available, né? Aqui vai ter o padrão dele, né, que é 00 default. A gente pode fazer uma simples cópia, né, para evitar a gente reescrever todo o código. Então a gente dá um cp, né, 000 traço default e vamos colocar aqui o nome que a gente quer, né? A gente pode chamar ele de ufrn.conf, né, que vai ser o site que a gente vai estar utilizando, tá? Novamente, né, utilizar o sudo, dar um ls aqui, ele vai estar mostrando pra gente, tá? Então foi criada esse ufrn.conf e aqui a gente vai editar de fato. Então sudo nano ufrn.conf. Vamos definir aqui o server admin, né, que está com o padrão webmaster. Vamos colocar aqui admin @ufrn.com, tá? O server name também vai ser ufrn.com. Um server alias www.ufrn.com e aqui embaixo indicar o local correto, né, que vai ser o ufrn barra public underline html, tá ok? Então feito isso, gente, a gente vai salvar, né? Só verificar se ficou tudo ok, cat ufrn, né? Ele salvou. Vamos reiniciar nosso servidor, sudo barra etc barra init.d barra apache 2 restart. Então, reiniciou o serviço. Vamos verificar, né? Outra coisa importante, tá? A gente tem que habilitar ele, né? Que acabei não habilitando, que é justamente isso aqui, o A2 site, ou melhor, A2 insight, e o nome do arquivo, que é o ufrn.conf, tá? Novamente, sempre esqueço do sudo, o insight. E agora eu vou desabilitar o 000, né? Traço default, que a gente não vai utilizar o mesmo. Então a gente pode utilizar aqui o sudo A2 de site 000, né, default. Dou um enter, ele vai desabilitar. E agora de fato a gente vai dar um restart. Sudo barra etc barra init.d barra apache 2 restart, tá? Reiniciou o serviço. A gente pode vir aqui e testar se ele já está conseguindo acessar, né, o nosso site, tá? ufrn.com. Nota que ele não vai acessar em virtude de não ter configurado o arquivo de host, né? E a gente vai configurar esses arquivos aqui lá no DNS. Então aqui ele está buscando na internet porque ele está navegando. Por mais que eu coloque http ufrn.com, ele não vai buscar o arquivo local porque não tem nada. Se eu quisesse configurar isso aqui, era só utilizar o sudo nano barra etc barra hosts, tá? E eu vim aqui e inseria essa nova linha 127.0.0.1, né? E chamaria aqui de ufrn.com.
Então ele chamasse o frn.com, ele ia chamar o nosso site, tá? A gente pode fazer o teste agora. Sudo /etc /init.d /apache2 /restart. E se eu for utilizar agora, né, o http //ufrn.com, o certo era ele buscar diretamente, né, no meu arquivo de host. Mas ainda ele está buscando na web, em DHCP web, tá? 127.0.0.1. Então aqui pelo IP ele está indo, mas pelo servidor DNS ainda está buscando lá o servidor já resolvendo esses nomes. Mas aqui vamos organizar e deixar, né, como deve ser feita aqui essa prática. Então deixa eu editar novamente aqui, né, o meu host, tirar essa linha aqui, tá? Dou um Ctrl X. E por agora, né, esse computador aqui, ele meio que está resolvido. Só que a gente precisa fazer uma configuração, editar a configuração de rede nele. Então a gente vem aqui em cima, configuração de rede cabeada, já que a gente não vai instalar mais nada aqui, tá? Vem em configurações, IPv4, manual, e coloca aqui o novo IP, 192.168.0.11. Máscara de rede, uma /24, ou seja, 255.255.255.0. E o getter é o padrão da nossa rede, que é 192.168.0.1, tá? O DNS, gente, a gente vai desmarcar essa opção e indicar o DNS, que é o IP do outro servidor, onde tem um byte instalado, que é 192.168.10, ou melhor, .0.10, tá? Vou salvar aqui, vou aplicar essas configurações, né? Vou desativar e ativar novamente a minha rede para ele pegar as configurações. Vou verificar se ele pegou aqui, né? Então nota que ele já pegou 192.168.0.11, tá? E aqui vou desligar essa máquina, né, para poder colocar ela numa rede interna. Feito isso aqui, vou desligar a máquina. Aguardo ela desligar. Desligou. Vou vir aqui nas suas configurações e vou mudar a sua rede de NAT para a rede interna, tá? Dá um OK e vou ligar ela novamente. Enquanto isso, vamos fazer as configurações aqui, né, no nosso servidor 10, tá? Onde está o nosso DNS. Então, o que é que a gente vai fazer aqui, né, nessas configurações de DNS? Primeiro, a gente precisa criar alguns arquivos. Então a gente tem que acessar o cd /etc /unbind, tá? Aqui vai estar os arquivos, né, de configuração. A gente vai copiar esse db.frn.com e vai alterar somente esse reverso e alterar alguns arquivos no name.conf.local. Primeiro vamos copiar o db.ifrn.com. Então sudo db.ifrn sudo cp db.ifrn, vou chamar ele de db.frn.com, tá? Troquei o nome do arquivo, na verdade estou copiando do ifrn.com para db.frn.com. Digitar aqui minha senha, fiz a cópia, vou alterar esse arquivo. Então, para ser mais fácil, né? Sudo nano db.frn e vou editar. Onde tem ifrn, vou trocar por UF. UFRN, boot.ufrn, e lá embaixo vou trocar meus endereços, né? Que vai ser o 92.168.11. Esses dois aqui de baixo, detalhe aqui também, tá? Onde tem FRN, UFRN. Esses dois de baixo, como eles estão no domínio desse próprio site, não no que a gente acabou de criar, a gente pode apagar. Então vamos apagar essas duas últimas linhas aqui, deixando aí somente o frn.com, né, e o 92.168.0.11, que é o local a que ele se refere. Então vou dar um Ctrl X, vou salvar esse arquivo. Vou agora editar o name.conf.local. Então sudo nano name.conf.local,
E aqui eu vou configurar outra zona direta, que é a zona direta para o meu novo site. Tudo duas barras, né? Zona direta UFRN. E vou configurar do mesmo jeito do anterior, né? Zone, né? UFRN.com. Abre e fecho, né? Para não esquecer. Coloco o ponto e vírgula aqui. Type master, ponto e vírgula, e coloco o local de arquivo. Foi aquele arquivo que a gente acabou de criar. File, né? Vai estar em barra etc, barra bind, barra db.ufrn.com, né? Fecho aspas, coloco o ponto e vírgula. A gente configurou aqui a zona direta, tá? Só que a gente precisa configurar também a zona reversa, mas não vai ser aqui que a gente vai configurar. A gente vai aproveitar esse mesmo arquivo, porque se eu for criar uma nova zona reversa aqui, utilizando um novo arquivo, ele vai acabar dando problema por causa do IP, tá? Então, para a gente não ter esse problema, a gente vai configurar somente aqui no reverso 10. Então, feito isso aqui, a gente dá um Ctrl X, né, para salvar, pressiona assim, dá um Enter. A gente pode testar se as configurações estão válidas, se até aqui deu certo. Como é que a gente faz isso? Simplesmente restartando o nosso DNS. Se ele apresentar algum defeito, ele não vai carregar. Então, sudo barra etc barra init.d barra named, né, restart. Então aqui ele funcionou perfeitamente. Agora vamos editar, né, o arquivo que eu falei, que é sudo nano db.reverso 10, né, e vamos editar esse arquivo. Bom, gente, aqui a gente não vai precisar alterar muita coisa, só adicionar uma nova linha. Dizer o quê? Que o IP 11, ou seja, ele vai pegar aquele ARPA lá que a gente configura lá no reverso, que é o 92.168.0. Aí em ARPA, né? A gente vai configurar aqui para o 11. Então, coloca simplesmente o 11, que é o IP que a gente vai querer referenciar. Adiciona o PTR, né, o ponto dele, e dizer o site que ele vai responder, que é justamente aqui o ufrn.com e final ponto. Tá ok? Feito isso, só salvar aqui, né? Dou Ctrl X, salvo. Vou restartar novamente, só para ver se ele não deu problema. Restartou o serviço. Beleza. Feito isso aqui, gente, já é para estar tudo funcionando. Então, como é que eu vou verificar? Bem, vou ter que colocar a minha máquina também aqui na rede interna. Então, vou desligar agora esse computador, né? Vim aqui, desligar. E vou colocar o mesmo na rede interna. Se bem que ele acabou bloqueando em vez de desligar. Só ver se esse aqui é o outro que eu acabei de abrir. Que é o 10, tá? Tem que desligar ele. Aqui é mais rápido. Pronto, tá desligando. Tá entrando no upgrade, né? Acho que vocês já pegaram esse problema aí também. Tá? Mas pra gente adiantar, vamos fechar logo aqui para ele não ter que dar problema. Então entrar aqui no novo, no nosso 11. E vou iniciar novamente a máquina que foi desligada, né? O nosso primeiro Ubuntu lá, o ponto 10. Bom, IPA, tá? Está na rede 11. Acabei esquecendo um detalhe muito importante, né? Aqui na nossa máquina, que é justamente colocar ela na rede interna. Acabei desligando, ligando ela novamente sem colocar ela na rede interna. Mas vamos fazer isso aqui bem rapidinho. Desligou aqui a máquina, vamos em configuração, colocar aqui, ó, rede e definir ela como rede interna. Dou um OK e vou iniciar essa máquina novamente.
vamos verificar, né? Acabou de iniciar. Então aqui é a 10, vamos testar o ping, né? Ver se elas estão se comunicando. Então ping 192.168.0.11 estão se comunicando. Vamos acessar aqui, né? Tentar acessar o servidor de lá. Então a gente vai utilizar o http ufrn.com. Então aqui, ó, ele acessou o frn.com, né, desde esse computador, e vamos lá onde está o frn.com tentar acessar, né, o ifrn.com. Vamos aqui navegar. http://ifrn.com. Vai demorar um pouquinho mais, né, que está indo buscar essa informação lá, mas ele trouxe, né? Lembra que a gente tinha definido aquele site lá que a gente baixou do site do Matheus. Então ele demora um pouquinho a carregar, em virtude de estar buscando algumas fontes do Google. Carregou aqui, né, aquele site do Matheus. Vamos ver se ele acessa o próprio, né? http://ufrn.com. Lembrando, né, ele está indo buscar lá no DNS para poder voltar para cá. Já era para ter ido. Abrindo uma nova página aqui que ele fica em cache. E aí carregou, né? Finalmente carregou. Tá? Então tá todos os dois funcionando, né? Tanto o site da UFRN como o site do próprio IFRN, http://ifrn.com, né? Ele tá indo buscar lá. Vai demorar um pouquinho, né? Aquela virtude daquilo que eu falei, ele vai tentar baixar as fontes. Mas em tese aqui tá rolando, tá, gente? Então o que é que aconteceu? O que é que a gente fez? A gente criou uma nova máquina virtual, instalou o servidor Apache nela, criou um novo site para ela, configurou, né, esse servidor Apache, né, os diretórios, os arquivos, né, habilitou e desabilitou os arquivos de configuração, por exemplo, habilitou o arquivo que a gente chamou de ufrn.conf, desabilitou o 000-defull para poder rodar normalmente, colocou ambos na rede interna, aqui o servidor do IFRN no IP 192.168.10.0 na rede interna, o da UFRN na 192.168.0.11 na rede interna, testou o ping entre eles. Como esse aqui está definindo o DNS sendo 10, né, e aqui o 10 tem um servidor DNS, então ele está resolvendo os nomes para esse servidor. Então daqui eu consigo acessar tanto o IFRN como o UFRN, e daqui da UFRN eu consigo acessar o da UFRN quanto o do IFRN. Bom, gente, é praticamente isso aí que a gente vai ver na aula de hoje, tá? E a gente vai ficando por aqui. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau.